Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre você as mais ricas bênçãos. O que você pensa sobre o trazer dízimos e ofertas para a igreja, ou levar para uma igreja? Hoje é imensamente apresentado a questão de que quanto eu mais eu dou para a casa de Deus, para a causa de Deus, mais eu sou abençoado, mais eu sou próspero, mais Deus olha para mim de uma maneira diferente e Ele faz eu crescer, me desenvolver. Só que isso também, por outro lado, traz algo muito negativo. As pessoas já não acreditam mais de que Deus pede de você uma mínima parte, porque dele é tudo. Tudo que você tem, tudo que você é, pertence ao Criador. E quando um dia Ele pediu para que você separasse o dízimo, isso era uma causa de adoração. Só que hoje, isso é completamente banalizado. E começa a puxar outras coisas, a você fazer uma doação para a causa de Deus, a você levar as suas ofertas na casa de Deus, dizimar verdadeiramente. O que você pensa? O que você acha que a Bíblia fala sobre isso? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e você é quem faz esse programa acontecer através das suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos. Obrigado por você já estar aí. Nós já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E eu quero cumprimentar meu parceiro aqui, professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo, está animado? Graças a Deus, contente, apesar da gripe, mas contente por estar aqui e estudarmos a Bíblia com os nossos amigos. Nós esperamos que o programa, amigo telespectador e ouvinte, seja mais uma vez uma bênção para a sua vida, que você possa entender essa questão de dízimos e ofertas à luz da Bíblia, com o equilíbrio que a Bíblia nos apresenta e que isso fortaleça significativamente a sua comunhão com Deus. Muito bem, professor. Hoje é um programa especial. Nós estamos aqui celebrando a questão do Anjos da Esperança. Afinal de contas, o projeto Anjos da Esperança da TV Novo Tempo é que faz tudo isso acontecer. A gente agradece a você que é um anjo da esperança, que tem contribuído com a Novo Tempo, tem feito a sua doação, tem andado uma segunda, uma terceira milha. E você tem feito este programa acontecer. Um programa que há 9 anos está no ar, um programa que tem levado esperança, um programa que tem apresentado a palavra de Deus de uma maneira pura e verdadeira, um programa que tem levado estudos bíblicos a milhares de pessoas que já passaram por aqui e conheceram os ensinamentos bíblicos e tiveram a sua vida transformada. Por isso hoje a gente vai permear essa atmosfera do projeto Anjo da Esperança aqui no Na Mira da Verdade, que envolve doação, que envolve o seu desprendimento, que envolve a parte financeira da vida relacionada às coisas de Deus. Qual a compreensão correta sobre esse assunto? O que você pensa sobre a questão bíblica do dizimar, do ofertar? Hoje é apresentado de maneira muitas vezes banalizada ou às vezes fica claro que existem muitas coisas que
parece que não se contradizem e expansão de denominações começam a desenvolver, tirando o real sentido da vida, da adoração, quando a gente fala em dízimo, oferta, em doar para a causa de Deus. É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje no programa Na Mira da Verdade. E professor Leandro Quadros, eu já queria abrir com uma questão. A pergunta é a seguinte: quando eu faço uma doação para a causa de Deus, ele vai me abençoar? Ele vai multiplicar os meus recursos financeiros? E outra coisa, eu preciso doar para depois receber a bênção, professor? Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que a sequência de bênção e prosperidade, ela é diferente da sequência ensinada por muitos teólogos da prosperidade. Por exemplo, muitos teólogos da prosperidade ensinam que primeiro você doa ou dizima e depois você é abençoado. Na Bíblia não é assim. Você vê que primeiro Deus te abençoa por sua graça. Como resposta a esta graça, você adora Ele por meio de dízimos e ofertas, e aí Ele decide abençoar mais você. Mas as bênçãos não são só no aspecto financeiro, envolve sim o aspecto financeiro. Mas as bênçãos que Deus proporciona para a pessoa são bênçãos relacionadas a todos os aspectos do ser, né? Deus abençoa no aspecto físico, mental, espiritual, social. Então as bênçãos de Deus, elas não se limitam só ao dinheiro. O dinheiro é uma das. Mas eu queria que o telespectador e ouvinte tivesse em mente isso. A sequência certa é: Deus te abençoa por sua graça, você o adora por meio dos seus dízimos e ofertas, e aí Ele decide te abençoar mais ainda, em outros aspectos da vida. E nós percebemos que a prática de adorar a Deus por meio dos dízimos é uma prática que existe há muito tempo. Aqui, por exemplo, em Gênesis 14, 20, nós vemos que Abraão, muito antes de existir o sistema levita, ele já adorava a Deus desta forma. E eu vou aqui ler e explicar para o nosso telespectador e ouvinte. Melquisedeque, Gênesis 14, a partir do verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Esse de tudo envolve todas as bênçãos materiais que Deus proporcionou para Abraão quando ele conseguiu recuperar todos os pertences de Ló e outras coisas mais. Então, você percebe que antes de existir o sistema levita, Abraão, em adoração a Deus, devolveu o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado. A palavra dízimo, tanto no hebraico do Antigo Testamento quanto no grego do Novo Testamento, significa um décimo. Então é uma décima parte daquilo que Deus deu para administrarmos, que Ele requer de volta, né? Deus nos deu 100% de tudo aquilo que lhe pertence a Ele. E esses 10% Ele exige de volta, como uma resposta de um coração grato a Deus e que deseja adorá-lo. Algum telespectador ou ouvinte pode se perguntar, mas por que Deus precisa do dinheiro? Na verdade, Deus não precisa, porque de acordo com Ageu 2:8, Ele é dono da prata e dono do ouro. Deus estabeleceu o sistema de dízimos por alguns principais motivos. Primeiro, moldar e trabalhar o nosso coração egoísta. Nós, por natureza, somos egoístas. Então, com o sistema de dízimos, Deus vai moldando o nosso coração para que deixemos de ser egoístas. Ele também instituiu os dízimos, né, e ofertas para
a adoração a Ele como reconhecimento de que Ele é o dono de tudo, que Ele é o nosso Salvador e que nós somos apenas gestores daquilo que Ele nos deu. E Ele decidiu direcionar isso para a pregação do Evangelho. Aqui, 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, percebemos claramente este propósito, né? Deus quer que nós contribuamos também, além de adorá-lo, mas também contribuamos para que outras pessoas conheçam o plano de salvação que conhecemos. E aqui em 2 Coríntios 9, 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então veja que interessante, aqui aprendemos qual deve ser a motivação no nosso coração. Muitos pastores acabam incentivando os membros a, por exemplo, ofertarem na igreja simplesmente para ganharem mais dinheiro. Fazer uma espécie de uma barganha com Deus, como se Deus fosse, por exemplo, um agente de investimento. Você investe em Deus e o lucro é certo. Só que não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que mesmo que, obviamente, Deus vai abençoar o dizimista e o ofertante, não tenha dúvida disso, só que o propósito não deve ser barganhar com Deus. Porque 2 Coríntios 9, 7 diz assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ou seja, quando um camarada já começa a fixar para você valores, ó, você tem que doar tanto, 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 pode saber, ele está desrespeitando aqui o texto bíblico, né? E não com tristeza ou por necessidade, ou seja, eu não posso ofertar a Deus com tristeza, ou pensando assim, nossa, já que eu necessito ser abençoado, eu vou ofertar. Não. Por quê? E aí dá razão, ó, porque Deus ama quem dá com alegria. E para você poder dizimar ou ofertar com alegria, você tem que entender o significado espiritual do dízimo e da oferta. Você tem que olhar isso à luz da cruz. Quando você vê que Deus deu o melhor de si mesmo pelo ser humano, que foi a pessoa de Jesus, você vê que é muita ingratidão eu não dar um pouquinho de mim para que Deus possa usar e pregar o Evangelho. Então, a melhor forma de entendermos o sistema de dízimos e ofertas é, obviamente, indo à Bíblia e avaliando isso à luz da cruz. Tá bom? E tem outros textos que eu vou repartir aqui ao longo do programa, eu vou esperar ver se o Tito tem mais perguntas sobre o assunto. E a gente tem outros textos aqui interessantes que vão ajudar o telespectador e ouvinte a perceberem, né, que o sistema de dízimos e ofertas, como apresentado na Bíblia, ele é uma bênção, né, para as nossas vidas. Muito bem, professor, mas eu queria falar uma coisa antes aqui. Olha só, Deus pode tirar alguém das garras do inimigo quando esse alguém já se aprofundou tanto a ponto de ser guiado pelo espírito maligno? Olha essa questão. Veja um VT que foi apresentado pelo Anjo da Esperança há algum tempo atrás. Veja. Eu tive uma influência direta dessa potestade que eu te falei que me enganou durante um período de tempo, que se passava por espírito de luz. Ele se apresentava como um vampiro, só que ele falava o quê? Que ele havia existido há certo tempo atrás, né? Só que ele já não existia mais no plano material, que ele já havia se tornado um espírito de luz e que a missão dele era o quê? Era me ajudar no processo de evolução. Ele me ensinava os princípios da reencarnação da alma. E ele passava as mensagens para o meu irmão Eliel. Comecei a ter contato com espíritos, conversava sobre certas coisas, era como se fosse desvirtuando a pessoa do caminho da verdade. Eu criei uma certa antipatia, né? Um certo desdém à religião cristã, a Cristo, a Deus. Só que antes de vir as consequências negativas, eu gostava. Eu me sentia bem, massageava o meu ego. Mas eu comecei a ouvir uma voz muito tranquila, uma voz que eu nunca ouvi ser humano falar. E essa voz, ela falou assim para mim: você me conhece? Eu desconfiei de quem era, daquele que eu há tanto tempo não acreditava mais, tinha deixado de lado.
e ele falou para mim assim, olha, eu sou Jesus, eu sou o seu Salvador. E ele falou para mim assim, olha o caminho que você está seguindo. Foi aí que a TV Novo Tempo, né, entrou. Parecia que era Deus me chamando mesmo a algo diferente, né? E os estudos ali avançados ali me chamaram a atenção, o grau de conhecimento dos apresentadores. E eu fui adquirindo um senso de compreensão melhor. Aí com o tempo nós acabamos nos identificando bastante com Na Mira da Verdade, o Evidências, o Está Escrito. Porque antes eu procurava em outras religiões, em outras filosofias, nos meus próprios conceitos. Hoje em dia eu noto que aquilo ali era uma fuga de realidade. Nós sabemos que a paz interior é o único que pode conceder a nós. Hoje em dia eu acredito, né, com toda convicção, com toda a minha fé, somente Cristo. Deus tem usado Na Mira da Verdade e os estudos bíblicos, né, gratuitos que os Anjos da Esperança proporcionam para levarmos essas verdades para as pessoas. Então, se um dia você quiser também participar desse projeto conosco, basta ligar aqui para Novo Tempo. Nós vamos para um rápido intervalo, logo mais voltamos com mais perguntas. Até mais.